Você já sentiu que ser educado e gentil hoje em dia parece quase um erro? Enquanto você tá lá tentando não, sendo quem você é, educada, parece que o mundo te recebe de uma forma assim, sempre grosseira, e você fica, ué, o que eu tô fazendo de errado? Porque ser gentil pra mim é a forma normal de agir, de tratar as pessoas. Mas hoje em dia, ser educada, gentil, empática, correta, parece que você tá cometendo um erro gravíssimo. Você já se sentiu assim? Vocês vão ouvir um barulho de janela batendo aí, mas é porque tá uma ventania. Eu moro num andar alto, então as janelas estão daquele jeito. Mas voltando ao nosso assunto. Gentileza, pra mim, é uma das melhores qualidades que o ser humano pode ter. Não é tão gostoso quando você chega e é bem tratado, uma pessoa é gentil, educada com você? Mas hoje em dia parece que isso tá ao contrário. Parece que você ser gentil, a pessoa já te devolve ali uma grosseria. Às vezes até penso, meu Deus, será que tá errado chegar num lugar e falar, oi, bom dia, por favor, muito obrigada? Sabe? Às vezes parece realmente que você tá errada, o mundo te devolve uma grosseria, as pessoas estão tão amargas, sei lá. Não sei se isso às vezes acontece com você. E como eu falei, é uma das melhores qualidades. É tão bom você ser recebido com simpatia, você ter empatia com o próximo. E muitas vezes a grosseria do outro me faz questionar se eu tô errada. Juro, de verdade. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu tô vivendo num mundo errado? Será que eu fui criada de um jeito diferente? Mas aí eu paro e penso que não é sobre mim, é sobre a pessoa, é sobre o que ela tem pra transmitir pra mim, sabe? Pro próximo. Não é nada sobre a minha educação, é sobre ela mesma, é sobre o que ela é, sobre o que ela transborda, que é amargura, grosseria. Mas às vezes eu chego a me questionar, meu Deus, acho que eu tô errada, tô sendo gentil demais. E às vezes você ser educada, ser gentil, passa a impressão de que você é boba, de que as pessoas podem fazer o que quiser. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu ser gentil, educada, não significa que você pode fazer o que quiser comigo. Não significa que você vai me desrespeitar e que eu vou permitir. Não é sobre isso. Ser gentil é muito além, são coisas diferentes. Tem ali um limite pra tudo. Você é gentil, mas você não permite que façam que você não queira, sabe? Dá pra entender? As pessoas confundem muito. Eu vivo, e já vivi também em alguns ambientes em que ser educada realmente parece que você tá sendo submissa, tá sendo boba. E não é sobre isso. Volto a repetir. Ser educada não permite que você me desrespeite, sabe? E eu tenho agido de algumas maneiras, porque quando eu começo a receber essa grosseria de volta, eu cheguei até a pensar já, nossa, acho que eu vou começar a ser grossa também, porque não é possível, eu tô fazendo alguma coisa errada, vou começar a ser grossa. Mas não, eu comecei a entender que, como eu disse, não é sobre mim, é sobre a pessoa. Então, quando é num ambiente, são várias camadas, na verdade, né? Quando você vai num ambiente, um exemplo, numa loja, um comércio, enfim, e a pessoa ali te trata com aquela ignorância, são várias camadas, você não sabe o que tá acontecendo, embora nada justifique a falta de educação, né? Mas são várias camadas. Então ali você releva, oferece o que você tem de melhor, que é a sua gentileza, a sua educação, e ponto, vai pro próximo. Porque ali você não sabe o que tá acontecendo realmente com a vida da pessoa. E tem várias situações, vários ambientes. Afinal, educação deveria ser sempre educação, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Que eu sou uma pessoa que, independente da situação que eu esteja vivendo, independente do que esteja por trás, a minha melhor qualidade será sempre ser educada e gentil. Essa sou eu. Não tô aqui dizendo pra você que eu nunca dou um coice, que às vezes eu não passo do limite, mas são situações diferentes. Em casa, às vezes você se irrita e aí você, né, deixa de ser princesinha um pouquinho e dá logo uma resposta e é ignorante, enfim. Mas o que eu tô falando é da educação em modo geral. Com quem você não conhece, o que você realmente tem pra oferecer. E aí tem essas várias camadas e no local de trabalho, por exemplo, num local de trabalho hostil. Você oferece ali, independente da situação, você vai lá, age com educação, com gentileza e a pessoa te responde de uma forma grosseira. Entende que é sobre ela realmente, volto a repetir, é a frustração dela, não a minha. Então,
o meu melhor será sempre oferecido da mesma maneira. E nem toda reação ou comentário grosseiro que você receba merece sua resposta. Às vezes, uma ferramenta super poderosa é o silêncio. Você já deu o seu melhor, então só silencia. Ai, gente, tenho aprendido isso, porque às vezes dá uma preguiça, né? Às vezes dá uma preguiça de rebater. Ai, enfim. E eu tenho mantido a minha essência, sabe? Sendo quem eu sou, independente do que o mundo me dá, sabe? Isso é sobre o que eu dou, o que eu transmito, o que eu sou. E aí, como eu falei, eu até tinha pensado, eu estou muito errada, eu vou começar a ser grosseira, porque não é possível, a gente é tão educado e só leva patada, né? Mas não, eu entendi que eu não tenho que deixar o mundo mudar quem eu sou. Essa sou eu, essa é a minha essência, isso é o que eu tenho pra te oferecer, isso é o que eu tenho pra oferecer pras pessoas. Então eu não vou mudar. Como eu disse, é uma das qualidades mais lindas você ser educado, gentil, saber chegar em qualquer lugar, sabe? É tão ruim, né? A pessoa ser tão assim amarga e já ter aquela aparência, quando você olha assim, você já fala, ai, credo. Que mau humor, que amargura. E eu até anotei uma frase aqui, tô com uma cola no celular, que era pra falar nesse vídeo, que não deixe que o mundo mude quem você é. Não deixe. Ser gentil é um ato de resistência e de alta autoestima. É a sua melhor qualidade. Então, não permita, não vira mais um pontinho amargo aí nesse mundo tão revolto. E eu vou citar um exemplo de educação no dia a dia, porque quando eu vou pro trabalho, eu vou de trem. Infelizmente, eu odeio trem, mas se você já andou de trem, você vai me entender. No trem é aquele negócio de sobrevivência, né? Salve-se quem puder. Você entra empurrando todo mundo. Eu não consigo, gente, eu não consigo. Todo mundo se empurra pra poder entrar e aquela coisa, e não existe o lugar preferencial. Não, existe, mas as pessoas não respeitam. Senta quem chegar primeiro. Então, se chegar uma senhora idosa, é claro que são casos e casos, né? Mas normalmente, em geral, ninguém levanta do banco preferencial para uma idosa sentar, ou para uma criança, ou para uma grávida. Senta lá quem quiser, sabe? E eu não consigo. Se o banco preferencial tá ali, mesmo que não tenha ninguém, eu fico ali. Eu não sento. Por quê? Porque pode chegar alguém e vai querer sentar. Eu sei que aí é só eu levantar caso alguém chegue. Mas eu já prefiro evitar, então não sento onde não me diz respeito. Mas é uma situação muito engraçada, que nem nesses casos eu consigo ser mal educada, sabe? De entrar empurrando, sentar num lugar que não é meu. Entre muitas outras situações. No trabalho, tô sempre lá, oi, muito obrigada, ai, por favor. E as pessoas sempre tão grossas, tão ríspidas, sabe? Enfim, tão amargas. Eu já falei amargas 1000 vezes, mas é o que o mundo está, gente. E eu sou essa, eu realmente não consigo. E eu acho que em qualquer situação eu vou estar ali sempre na educação, na gentileza. Muito obrigada, por favor. E às vezes você se pergunta, né? Nossa, mas eu fui tão educada, tão simpática com tal pessoa em algum ambiente, e a pessoa me devolveu uma grosseria. E o que eu tenho entendido, que às vezes eu me questiono isso, Deus, por que eu tenho vivido num ambiente com pessoas tão grosseiras? Será que é pra eu entender que eu preciso ser um pouco mais grossa? Mas não, eu entendi que é pra quê? Pra que eu não seja isso. Gente, eu tenho exemplos perfeitos de grosserias, de pessoas mal educadas, que é quem eu não devo seguir, é quem eu não devo ser. Então, de tudo isso da vida e desses ambientes que eu tenho passado, eu tiro essa lição. Que não é, Deus não tá querendo me colocar ali para que eu seja mais grosseira, para que eu mude a minha essência. É para que eu realmente aprenda que eu não devo ser como essas pessoas. E a cara é de boba? Às vezes sim, mas não significa que é isso que eu quero transmitir. As pessoas precisam aprender e entender que nem sempre você ter autoridade significa que você vai tratar mal, que você vai humilhar alguém. Não, você pode ter a sua postura tendo educação. Isso as pessoas demoram a entender, algumas nem entendem.
E é o que eu sempre falo, a minha vida toda, há anos eu tenho falado isso. A cara é de trouxa, mas isso não significa que eu seja trouxa. Não significa que você vai fazer o que quer comigo, né? Talvez você se identifique em algumas situações. Óbvio que em algumas situações você precisa ter mais firmeza, mas nem quanto a ter mais firmeza significa desrespeitar alguém. Você pode ter firmeza, postura com educação. Isso é possível, gente. Não é só humilhando, gritando ou tratando mal que você vai ser respeitada. Não é sobre isso. É isso que eu queria que o mundo entendesse, sabe? Mas é difícil, porque cada um tem seu jeito, né? Esse é o meu jeito. Enfim, como é o seu jeito? Me conta. Eu acredito que a gentileza é o maior luxo desse mundo. Então, por favor, seja uma pessoa muito luxuosa, tá? Se você se identificou com esse assunto, puder e quiser, curte, comenta e se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.